meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Oliveira e esse é o canal onde a gente troca ideia sobre tudo que envolve o mundo dos carros, desde manutenção e cuidados até curiosidades e soluções simples para o seu dia a dia no volante. Se você curte conteúdo direto ao ponto e sem enrolação, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e acompanha o vídeo até o final, porque tem informação que pode fazer a diferença para você e para o seu carro. As controvérsias sobre a necessidade de trocar o fluido ATF não surgiram do nada. No entanto, a pergunta, é necessário trocar o óleo da transmissão automática? Há muito tempo tem uma resposta tecnicamente justificada. Vamos considerar os processos que afetam a vida útil do fluido ATF, bem como as regras básicas de substituição. Entendendo o princípio de operação. Já analisamos a estrutura detalhada da transmissão automática, portanto, vamos nos deter apenas nos pontos mais importantes da operação da transmissão automática. Diferentemente de uma transmissão manual, uma transmissão automática não tem uma conexão constante entre o virabrequim e o eixo primário da transmissão automática durante a condução. Um conversor de torque usado para transmitir o torque do virabrequim é o análogo do conversor de torque em uma transmissão manual e a embreagem. O eixo de entrada do conversor de torque rigidamente conectado ao volante do virabrequim e o eixo de saída da transmissão e ao compartimento do conversor de torque. O torque transmitido do eixo de entrada para o eixo de saída pelo óleo da transmissão. Como é bastante difícil descrever brevemente o princípio de operação em conceitos, sugerimos assistir a um vídeo. Quando as velocidades dos eixos de entrada e saída são equalizadas, a pressão do fluido bloqueia o eixo de entrada e a carcaça do GDT. Assim, obtemos um volante de ligação rígido, eixo de saída da caixa de câmbio. Porque o fluido ATF tem uma vida útil, consideraremos a função do óleo na caixa de engrenagens, levando em conta os fatores que determinam a necessidade de substituição periódica do fluido ATF. Conforme mencionado acima, ao igualar a velocidade de rotação dos eixos de entrada e saída, o rotor da turbina é pressionado contra a carcaça do GDT. Para garantir um coeficiente de aderência suficiente, um revestimento de atrito é colocado no alojamento do rotor da turbina e uma camada de atrito é aplicada ao alojamento do GDT. Quando as duas superfícies entram em contato, ocorre o deslizamento, o que faz com que micropartículas da superfície de atrito se soltem. E como a roda da turbina gira no óleo, as partículas desprendidas entram no fluido ATP. Para entender os danos que os sólidos causam, vale a pena lembrar da placa da válvula hidráulica. E nela que feita toda a mágica de redirecionar a pressão do fluido para fechar e desbloquear o conversor de torque e trocar as marchas. A unidade de controle da transmissão automática controla os solenoides, que abrem ou fecham os canais necessários no bloco hidráulico. Para garantir a pressão de óleo necessária, os canais devem estar limpos, os solenoides devem se mover sem emperrar e não devem travar em determinadas posições. No caso oposto, começa em solavancos ao mudar de marcha, chutes ao mudar os modos da alavanca seletora, problemas com o engate das marchas, etc. Como você já deve ter adivinhado, a poeira do revestimento de atrito contamina o óleo. Como resultado, depósitos de sujeira se acumulam nos canais, o que impede a circulação normal do fluido ATP. A poeira de fricção é um abrasivo forte, portanto, aumenta o desgaste dos pontos de deslocamento do solenoide. Desgaste do revestimento de fricção, superaquecimento. A mudança das relações de marcha na transmissão automática ocorre por meio do travamento dos pacotes de fricção correspondentes. Obviamente, quando os discos de fricção e de aço estão em contato, não é possível evitar o deslizamento parcial, o que também adiciona partículas de desgaste ao óleo. Um filtro é fornecido para coletar produtos de desgaste. É necessário trocar o óleo da transmissão automática com o filtro. O segundo fator que faz com que o fluido ATF perca suas propriedades é o superaquecimento. Durante a operação, há uma compressão constante do fluido, o que leva a um aumento na temperatura do óleo. O calor também é dissipado pelos pares de fricção da caixa de engrenagens planetárias. O calor é inevitavelmente gerado pelo deslizamento dos discos de aço e de fricção, pelo revestimento de fricção da roda da turbina e pelo alojamento do GDT. Vale ressaltar que quanto maior o desgaste dos discos de fricção, mais eles escorregam, provocando assim um aumento na temperatura do óleo. Todos esses fatores fazem com que o fluido ATF trabalhe em condições muito difíceis, o que inevitavelmente leva à perda de determinadas propriedades físicas, a viscosidade, densidade, capacidade térmica, etc. Porque as transmissões automáticas modernas precisam de trocas de óleo com mais frequência.
Com um RDT desbloqueado, a rotação entre os eixos de entrada e saída da caixa de câmbio é permitida, pois eles são ligados apenas pela circulação de óleo. E isso que confere à transmissão automática a conhecida suavidade e maciez, além de contribuir para a resistência geral ao desgaste da unidade. Mas, nesse caso, a eficiência da transmissão automática é bastante baixa, a 75% a 85%. Nas boas e velhas transmissões automáticas do final do século XX, o travamento do conversor de torque ocorria a uma velocidade de 60 a 70 km/h. Nessas velocidades, o torque da grande maioria dos motores não é capaz de causar danos à transmissão automática, independentemente de como o motorista maneja o pedal do acelerador. A eficiência das modernas transmissões automáticas de 6 e 8 velocidades pode atingir um recorde de 94 a 95%. Isso é obtido pelo travamento antecipado do GDT. A embreagem de travamento deslizante é acionada o mais cedo possível. O resultado e melhor dinâmica de aceleração do veículo devido à transferência mais completa do torque do virabrequim para as rodas. Redução do consumo de combustível, pois há menos perdas mecânicas no bombeamento do óleo, mais poeira de atrito no fluido ATF, o que exige trocas mais frequentes do óleo da transmissão automática. Requisitos dos fabricantes de transmissões automáticas. Muitas transmissões automáticas mais antigas, e algumas modernas, têm cláusulas em seus manuais de reparo e serviço informando que o óleo da transmissão automática é abastecido durante toda a vida útil da transmissão. Mas até mesmo a transmissão automática mais confiável, com direção áspera e travamento tardio do GDT, exige uma troca de óleo. Se quiser uma longa vida útil da transmissão automática, o fluido ATF deve ser trocado pelo menos a cada 100.000 km. Para transmissões automáticas modernas, o período de troca de óleo é reduzido para 80.000 km. Ao calcular o período de substituição, leve em conta as condições de operação. A vida útil do fluido ATF reduzida em direção dinâmica constante com o pedal no chão, derrapagens frequentes, especialmente em asfalto, solo pegajoso ou superfícies com coeficiente de aderência variável, dirigir carregado ou com um reboque pesado, reboque inadequado do veículo. Se o seu carro for usado nessas condições, é melhor reduzir o período de troca de óleo da transmissão automática para 80.000 km. Para transmissões automáticas modernas, o intervalo de substituição deve ser reduzido para 50 a 60.000 km. Verificação da condição. Muitas caixas de câmbio não têm vareta de medição, portanto, nesses carros, você pode verificar o estado do óleo desparafusando o parafuso do orifício de drenagem, que, a propósito, também não é fornecido com frequência pelo projeto, ou removendo o cárter de óleo. Em outros casos, a condição do fluido ATF, bem como o nível, é verificada com uma vareta especial. A melhor maneira de determinar a qualidade do óleo é por meio de um teste de queda. Para verificar, é necessário colocar um pouco de óleo em um pano limpo de cor clara. O fluido ATF não deve ter odor de queimado, deve ter viscosidade e tonalidade próximas às do óleo novo. Uma leve turvação após algumas dezenas de milhares de quilômetros é permitida, mas não mais do que isso. Se você for fazer a manutenção de rotina com suas próprias mãos, recomendamos que leia como substituir o fluido da transmissão automática, bem como o que deve ser colocado na transmissão automática. Esperamos que agora a questão de saber se é necessário trocar o óleo da transmissão automática esteja resolvida para você. Em conclusão, a troca do fluido da transmissão automática é um aspecto fundamental para garantir o bom funcionamento e a durabilidade do seu veículo. Embora muitos fabricantes indiquem intervalos específicos para essa troca, é importante considerar fatores como o uso do carro e as condições de direção. Manter o fluido em boas condições pode prevenir problemas sérios e dispendiosos no futuro. Portanto, fique atento às recomendações do fabricante e não hesite em consultar um profissional qualificado para avaliar a situação do seu veículo. Cuide da sua transmissão e ela cuidará de você.